Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar sobre a regularização do IVA do artigo 78. Eu sou o Ângelo Dias, comigo está a doutora Maria Ferreira, jurista. Vou-vos pedir que desliguem os vossos micros, vou-vos pedir também que possam apresentar as vossas dúvidas, questões, comentários no final das nossas apresentações e queria também agradecer aos cerca de cento e alguns inscritos, ainda não entraram todos, e portanto estamos aqui a fazer um bocadinho com o passo de espera, sendo certo também que, dada a hora do nosso webinar, como é habitual, alguns se calhar não podem o ver em direto, mas todos irão receber esta apresentação e irão receber também a respectiva documentação e o link para poderem ver na íntegra todo este nosso webinar. Sem mais delongas, passo então a apresentar o nosso programa, e o nosso programa vai tratar o artigo 78, conforme falamos, do Código do IVA, um artigo que só por si diz tudo, regularizações, mas que depois tem um sem número de números e de alíneas, e é essas que vamos tentar falar na perspectiva do artigo, seja na perspectiva do próprio código, seja na perspectiva da contabilidade, seja na perspectiva também dos aspectos relevantes que tem para o AJ, ou seja, o administrador judicial. A equipa SAI, como no nosso escritório chamamos a equipa Ângelo Dias SAI, é uma equipa que é constituída por 8 elementos, é uma equipa que me acompanha e que tem vindo a ser renovada ao longo destes quase 26 anos que levo de administrador judicial, e hoje vamos falar, conforme já perceberam, do artigo 78. A SAI, a Ângelo Dias SAI, está habilitada a fazer os PERs, habilitada a fazer os processos de insolvência, a fazer os PAPs, os RERs, os PEVs, e obviamente com todo este know-how e obviamente com toda esta capacidade e os anos longos que leva a atividade, faz com que consigamos fazer reestruturas e consigamos fazer ao nível das empresas, não digo milagres, mas digo alterações significativas, e é um bocadinho também este nosso trabalho, estar ao dispor não só das empresas, muitas das vezes dos colegas e muitas das vezes dos senhores advogados, magistrados que nos acompanham nos processos. Bom dia a todos. De oito maravilhosos. E Maria, por favor, palco é seu, faça o favor. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, antes de iniciar esta apresentação, gostaria de agradecer em especial ao Dr. Ângelo pelo convite e pela oportunidade de poder participar neste webinar, e agradecer a todos que estão aqui presentes. Este webinar, como o Dr. Ângelo falou, vai incidir sobre o artigo 78 do Código do IVA, que fala-nos aqui das regularizações deste imposto, de uma forma sumária. Só um bocadinho. De uma forma sumária, este artigo, além das regras gerais relativas às alterações ou anulação das operações tributável, regula aqui alguns casos, em especial, nomeadamente casos de faturas inexatas, a correção de erros materiais ou de cálculo no registro contabilístico, o tratamento dos créditos incobráveis. Todas estas operações foram registadas contabilisticamente, e com a alteração do valor tributável ou do respectivo imposto, há necessidade de procedermos à regularização. E este artigo diz-nos como devemos proceder. De acordo com o número 1, na emissão de documentos retificativos de faturas por qualquer motivo, seja do valor tributável ou do valor do imposto, aplicam-se as mesmas regras previstas para a emissão das faturas, designadamente as que constam dos artigos 36 e seguintes. O que nos diz o número 2
é que o fornecedor dos bens ou o prestador do serviço poderá deduzir o imposto que liquidar a mais até ao final do período de imposto seguinte ao da ocorrência de determinados factos, nomeadamente a invalidade, a resolução, a rescisão ou redução do contrato, a devolução de mercadorias, a concessão de abatimentos ou descontos. Se o imposto que tiver sido liquidado for a menos, a retificação é obrigatória, no caso de faturas inexatas, já registadas e podendo ser efetuado sem penalização até ao final do período de imposto seguinte àquele que a fatura respeita. Se tiver sido liquidado o imposto a mais, então aqui a retificação já é facultativa, no caso de faturas também inexatas, já registadas e podendo ser efetuado no prazo de 2 anos. O adquirente do bem ou o destinatário do serviço, que seja um sujeito passivo do imposto, caso já tenha registado uma operação relativamente à qual o fornecedor ou o prestador do serviço procedeu à anulação ou redução do valor tributável ou à retificação para menos do valor faturado, deve corrigir a dedução efetuada até ao final do período de imposto seguinte ao da recepção do documento retificativo. Até aqui apresentamos situações em que o valor tributável de uma operação ou o respectivo imposto sofreram uma retificação para menos, pelo que a regularização a favor do sujeito passivo só pode ser efetuada quando tem a prova de que o adquirente tomou conhecimento da retificação ou de que foi reembolsado o imposto sem o que se considerará indevida a dedução efetuada. A questão que aqui se coloca é como é que pode ser efetuada essa prova. Existe um ofício circulado, mencionado neste slide, caso pretendam consultar, e que nos responde a esta questão. Pode ser efetuada a prova por qualquer dos meios de comunicação escrita, carta, ofício, telex, telefax, telegrama. Com a evolução dos tempos, o e-mail também pode ser usado como meio de prova, mas com referência expressa ao conhecimento da retificação do IVA. A nota de devolução ou nota de recebimento do cheque, com a menção à regularização do IVA, fotocópia da nota de crédito após a assinatura e carimbo do adquirente, constituindo documento por ele enviado após tomada de conhecimento da regularização do imposto a efetuar. Para que não exista dúvidas em relação à prova, este acórdão bem esclarecer que, a título de exemplo, um documento idóneo de que o fornecedor deveria ter na sua posse seria a fotocópia da nota de crédito após a assinatura e carimbo do adquirente, sem que o sujeito passivo tenha na sua posse confirmação escrita, efetuada pelo seu cliente de que receberam comunicação evidenciando o montante do IVA retificado ou de que foram reembolsados do respectivo imposto, consideram-se não cumpridas as disposições estabelecidas no atual número 5 do artigo 78 do Código do IVA, tornando-se indevida a respectiva regularização do imposto a seu favor. As correções, além das regularizações que falamos até aqui, que são as mais frequentes, o artigo 78, ainda no seu número 6, fala-nos das correções de erros materiais ou de cálculo praticados nos registros contabilísticos ou nas declarações periódicas. Nestas situações, a correção pode ser facultativa, quando resultar imposto a favor do sujeito passivo, mas apenas poderá ser efetuada no prazo de 2 anos. E obrigatória, quando dela resulte imposto a favor do Estado. Os erros deste tipo de escrito resultam normalmente de erros de transcrição das faturas para os suportes contabilísticos ou destes para as declarações periódicas e devem ser corrigidos mediante a declaração periódica de substituição. Este artigo prevê ainda outras situações em que os sujeitos passivos podem regularizar o IVA anteriormente liquidado, designadamente o contido em créditos considerados incobráveis. E assim apenas é aplicável aos créditos que sejam declarados incobráveis em processo de execução, após o registro da extinção da execução, por não terem sido encontrados bens penhoráveis e que consta no registro informático de execuções, em processos de insolvência,
quando a mesma for decretada de caráter limitado, após o trânsito em julgado da sentença de verificação e graduação de créditos, ou quando exista a homologação do plano objeto da deliberação. Antes de avançar para as restantes alíneas, importa aqui explicar o conceito de caráter limitado. O conteúdo da sentença de declaração de insolvência deve conter um conjunto de informações que se encontram elencadas no artigo 36 do CIR. Este número 1 tem cerca de 3 alíneas, vai da linha A até a linha N. A insolvência é decretada com caráter limitado quando o juiz conclui que o património do devedor não é presumivelmente suficiente para a satisfação das custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente. E esta satisfação também não se mostra garantida de outra forma. E nestes casos, o conteúdo da sentença de declaração de insolvência deve apenas observar os requisitos de algumas alíneas, da linha A até a D e a linha H. Não é necessário mencionar todas as alíneas, as informações que estão em todas as alíneas do artigo 36. Este acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães vem reforçar o que acabamos de expor, que consta do artigo 39 do CIR, por razões de simplificação e de economia processual. E nestas situações não há lugar à reclamação de créditos. Regressando ao tema da regularização do IVA anteriormente liquidado, é também aplicável aos créditos que sejam declarados incobráveis em processo especial de revitalização, o PER, após a homologação do plano de recuperação pelo juiz e nos termos previstos do SIREV, Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial, após a celebração do acordo previsto no artigo 12. Nos termos do número 8, os sujeitos passivos podem ainda deduzir o imposto respeitante a outros créditos vencidos, desde que se verifique qualquer uma das seguintes situações. Nos créditos até 750 euros, estaremos a falar sempre de IVA incluído, a mora do pagamento se prolongue para além de 6 meses e o devedor seja um particular ou um sujeito passivo que realize exclusivamente operações isentas que não confiram direito à dedução. Nos créditos compreendidos entre 750 e 8.000 euros, aqui o devedor igualmente um particular ou um sujeito passivo que realiza exclusivamente operações isentas que não conferem o direito à dedução, mas que consta no registro informático de execuções como executado contra quem foi movido o processo de execução anterior e, entretanto, que foi suspenso ou extinto por não terem sido encontrados bens penhoráveis. Ainda nos créditos entre 750 e 8.000 euros, nas hipóteses de existir uma aposição de forma executória em procedimento de injunção ou reconhecimento em ação de condenação e o devedor seja um particular ou sujeito passivo que realize exclusivamente operações isentas que não confiram direito à dedução. Nos créditos até 6.000 euros, aqui temos um devedor sujeito passivo com direito à dedução, mas que tenha sido reconhecido em ação de condenação ou reclamados em processo de execução e o devedor tenha sido citado editalmente. E por último, nos créditos entre 750 e 8.000 euros, quando o devedor particular ou sujeito passivo que realize exclusivamente operações isentas que não conferem direito à dedução, conste da lista de acesso público de execuções extintas com pagamento parcial ou por não terem sido encontrados bens penhoráveis no momento da dedução. Relativamente a todas estas situações, ou seja, nas situações previstas neste número 8 que acabamos de falar, o valor global dos créditos, o imposto a deduzir, a realização de diligências de cobranças por parte do credor e o insucesso, seja total ou parcial, de tais diligências, devem encontrar-se documentalmente comprovadas, fazer parte do dossiê fiscal e ser certificadas por um revisor oficial de contas. O número 10 indica-nos o prazo para a certificação pelo revisor oficial de contas, ou seja, deve ser efetuado por cada um dos períodos em que for feita a regularização até ao termo do prazo estabelecido para a entrega da declaração periódica
ou até à data de entrega da mesma, quando ocorra fora do prazo. No caso de créditos incobráveis e nos créditos até 6.000 euros com IVA incluído, o fornecedor terá de comunicar ao seu cliente a anulação total ou parcial do imposto, para efeitos de retificação da dedução inicialmente efetuada, devendo esta comunicação conter os seguintes elementos: as faturas onde está incluído o IVA, que vai ser regularizado, o montante do crédito, o processo ou acordo em causa, e o período em que a regularização é efetuada. Caso haja a recuperação de créditos, total ou parcial, os sujeitos passivos são obrigados a proceder à entrega do imposto no período em que se verificar o seu recebimento. Quando o valor tributável for objeto de redução, o montante deste deve ser repartido entre contraprestação e imposto, a quando da emissão do respectivo documento, caso se pretenda igualmente a retificação do imposto. O artigo 78 prevê ainda, nos números 14 e 15, que veremos a seguida, a possibilidade de regularização do IVA não liquidado em situações de autoliquidação ou de inversão de sujeito passivo. E nestes casos, a liquidação e a dedução são aceites, sem quaisquer consequências, desde que o sujeito passivo entregue a declaração de substituição, sem prejuízo da penalidade que ao caso couber. No caso de sujeitos passivos, com a direito à dedução parcial do imposto, a liquidação e a dedução são igualmente aceites, sem prejuízo da liquidação adicional e do pagamento do imposto e dos juros compensatórios que se mostrarem devidos pela diferença. Os documentos, certificados e comunicações que referimos devem ser incluídos no processo de documentação fiscal. E para finalizar, de acordo com o número 17, o disposto no número 8, que diz respeito às condições para a dedução de imposto relativo a outros créditos consoante o valor, não é aplicável quando estejam em causa transmissões de bens ou prestações de serviços cujo adquirente ou destinatário constasse no momento da realização da operação na lista pública de execuções extintas, com pagamento parcial ou por não terem sido encontrados bens penhoráveis. Reunidas todas as condições e cumpridos todos os formalismos exigidos, aí sim, o fornecedor de bens ou prestador de serviços pode efetuar a regularização a seu favor do IVA que repercutiu aos seus clientes, mas que não recebeu delas. E assim, passo a palavra ao Dr. Ângelo Dias. Obrigado, Maria. Excelente exposição. E como todos que estamos a assistir a este webinar já percebemos, temos aqui um problemazito só, não é assim muito grande, é que este artigo 78 do IVA tem um conjunto de vários números, de vários requisitos, de vários pressupostos, de vários condicionamentos, e eu já disse vários não sei quantas vezes, não é? Ou várias vezes, ficamos também com uma ideia de que isto é muitíssimo complicado. E porquê? É complicado pelo simples facto de que tem muitos pressupostos, muitas regras, e se calhar é por isso que o artigo 78 do Código do IVA é tão complicado de aplicar e é tão complicado de cumprir a regra. E na maior parte das vezes aquilo que Deixámos de ouvir, doutor Ângelo. Ora, bom dia novamente, peço desculpa. Gostava que me dessem só algum feedback se estou a chegar. Sim, estamos a ouvir. Eu peço imensa desculpa, mas onde estou a net não é da melhor
e já tinha mudado do primeiro para o segundo momento da minha intervenção do local e portanto, saí sem querer, sem querer. Peço desculpa. Estava eu a dizer que, não sei aonde é que fiquei, mas vou um bocadinho mais atrás. Este artigo 78 tem tantas complicações e tem tantos ses e tantas circunstâncias que depois acabam por ser muitíssimo complicadas a aplicação. Nós, nos processos de insolvência, e diria que aquilo que fazemos nos processos de insolvência depois, até pela minha apresentação, também colocamos essa questão, tivemos muitas vezes situações de termos circunstâncias em que, ao nível da própria contabilidade, há regras que têm que ser cumpridas e que, se as mesmas não forem cumpridas, podem trazer dificuldades contabilistas certificados, para a contabilidade, para os revisores oficiais de conta, e é isso também que iremos falar um pouco. Mas, como a Maria disse muito bem, não é obrigatória a regularização. Nós percebemos que não é obrigatória, e aliás o slide que me antecedeu na minha intervenção agora, diz muito claramente, até se estiver na lista de execuções já nem pode fazer. Ou seja, tudo aquilo que a Maria nos disse, e bem, é que o Estado olha para esta circunstância das regularizações um bocadinho, diria que se concluiria desta forma. Meus caros, nós, Estado, não queremos que haja regularizações porque o imposto já está deste lado e queremos é recebê-lo. Mas não proibimos. E quando dizem que não proíbem, depois põem todas aquelas regras, que eu diria que a maior parte delas é de uma confusão total, que muitas das vezes o contabilista certificado, o revisor oficial de contas, para a mesma empresa, mas só porque a dívida em causa está diferenciada porque tem limites, pode ter que fazer procedimentos completamente diferentes, o que é completamente inconcebível numa perspectiva de imposto, numa perspectiva de relação de empresa, numa perspectiva de, diria até, estabilidade jurídica, que é o que nós devemos ter e que muitas das vezes não o temos. Portanto, nesta perspectiva, eu gostava só que me dessem um ok se o som está a chegar bem. Regi, por favor, pode-me ajudar se o som Está a chegar bem, doutor Ângelo. Ok, obrigado. Obrigado, Johnny, sempre presente nos nossos webinars, muito obrigado. Estava eu a dizer, e vou ler na íntegra o número 5 do artigo 78, e este número 5 do artigo 78 do Código do IVA, meus caros amigos, resolve, diria que, a maior parte dos nossos problemas, processos de insolvência e mesmo ao nível da contabilidade. Não nos resolve, é um problema de tesouraria. Isso é outra questão que eu também vou abordar. Então diz, quando o valor tributável de uma operação ou o respectivo imposto sofrerem retificação para menos, ou seja, eu fiz uma fatura de 1.100 euros mais IVA, mas enganei-me, eram 1.000 euros e mais IVA. E, portanto, houve ali 100 euros que deu lugar a IVA que está a mais. Portanto, retificação para menos. Tenho que retificar para menos. A regularização a favor do sujeito passivo, portanto, do sujeito passivo é aquele que, no fundo, tem a relação com o Estado, só pode efetuar quando este tiver na sua posse a prova de que o adquirente, quem é o adquirente? Foi a empresa para quem eu prestei o serviço. Portanto, eu liquidei imposto a mais, verifico que tem que haver uma retificação, que entreguei imposto a mais ao Estado e, portanto, quero reaver parte desse imposto, quero corrigir, quero retificar, na posse que o adquirente, portanto, o meu cliente, tomou conhecimento da retificação ou de que foi reembolsado o imposto sem que se considere indevida a respectiva dedução. E aqui é que muitas das vezes nos processos de insolvência nós invocamos este número 5 do artigo 78 exatamente para dizermos a todas aquelas entidades que connosco se relacionam num processo de insolvência a dizer, meus caros, eu não vou fazer nenhuma regularização, eu não posso permitir nenhuma regularização, eu, administrador judicial, por causa de não poder cumprir exatamente este número 5 do artigo 78. E começamos logo por um princípio básico na maior parte dos processos de insolvência. É que se a massa insolvente não tem dinheiro para às vezes pagar as custas do processo, como é que vai ter dinheiro para entregar ao Estado o imposto que do outro lado se quer regularizar? Aqui está
um conjunto, então duas tipos de cartas que nós recebemos, onde nos vêm dizer cartas registadas. A Maria disse muito bem, eu tenho que ter provas, tenho que ter, mas uma carta registada não me garante que traga uma carta com teor deste cá dentro. Até pode trazer um cartão de boas festas, agora que estamos no Natal. Isto não é prova. Aliás, há jurisprudência que, apesar de se falar da circunstância de termos a tal carta registada ou qualquer outro meio de prova, por si só isto não significa. Por isso é que se pede o duplicado de nota de crédito carimbada e rubricada. Porquê? Porque se pressupõe que só a empresa tem aquele carimbo. E se alguém falsificar o carimbo? E se alguém se quiser fazer passar pela empresa? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, quando isto vai a tribunal, na maior parte dos casos, como é fácil, todos os participantes já devem ter entendido, a maior parte das vezes o tribunal vai decidir em favor de quem? Em favor do Estado, porque entende que as provas podem não ser suficientes. É por esse facto que temos aqui do lado esquerdo do slide uma carta tipo que recebemos da EDP, que recebemos da Portugal Telecom, que recebemos de muitas empresas institucionais, empresas que têm muitos anos no nosso giro comercial, e do lado direito temos uma carta que é aquilo que respondemos na maior parte dos casos a todas as cartas registadas, e não só, porque podemos ser interpelados também via e-mail, por causa de todas estas circunstâncias, de todos estes casos que se podem levantar e das dificuldades que, na maior parte dos casos, nós podemos passar e ter. Depois, conforme vos disse, gostava aqui também de vos lembrar o que o artigo 47 do CIR fala, que é o conceito de credores da insolvência e as suas classes. E basicamente está aqui o artigo todo, não vos vou ler, mas só para lembrar que nós, num processo de insolvência, lidamos com 4 tipos de credores. Diz no número 4, para efeitos deste código, os créditos sobre a insolvência são garantidos e privilegiados. Habitualmente são estes que estão sempre melhores neste tipo de processo quando há algum dinheiro, porque são estes os primeiros a receber. Os comuns, não me esqueci de subordinados, já lá vão. Os comuns são os demais créditos. E os subordinados são aqueles que, de alguma forma, nós diríamos na gíria, estão relacionados com a própria empresa. São créditos dos gerentes ou de algumas pessoas que com eles estão relacionados. E por isso, neste tipo de créditos, são os últimos a ser recebidos e muitas das vezes até não são recebidos e são convertidos em capital, de forma a que seja possível fazer-se com isso uma circunstância que é não prejudicar todos os restantes credores. Como vos vou mostrar a seguir, relativamente a isto, reparem, estou aqui num exemplo prático e que pode ser muito real. Reparem que eu tenho aqui uma lista de credores provisórias, de acordo com o artigo 154 do CIR, e por nenhum destes números é verdadeiro, portanto estejam à vontade, não estamos aqui a violar o célebre RGPD, é só a título de exemplo. Eu tenho aqui 2 entidades, Portugal Telecom, que já não existe, já tem outro nome, e a autoridade tributária. Esta continua a chatear-nos e a acompanhar-nos todos os dias, de uma forma ou de outra, mas acompanha-nos a todos. E alguns acompanham-nos até ao último dia da nossa existência, com dívidas que podem ficar penduradas, porque, meus caros amigos, as dívidas não prescrevem. Como eu costumo dizer, vão até ao caixão. Portanto, não deixem de pagar os vossos tributos, segurança social ou às finanças. Não ganho nenhuma comissão nisto, mas é só um aviso de um amigo. Então, reparem neste exemplo que é aqui esta lista de credores. A autoridade tributária tem 4.800 euros de crédito e a Portugal Telecom tem 5.200 créditos. Ora, um tem 48%, por simplificação, o outro tem 52%. Quando eu fui à Assembleia de Credores, a Portugal Telecom, não interessa o que é que decidiu, mas teria 3 ou 4 pontos na agenda de trabalhos e votou, só a Portugal Telecom votou porque tinha a maioria e decidiu sozinha porque, isto também é habitual nos processos das Assembleias de Credores, a AT, ou porque não tem ainda o voto e a instrução, na maior parte dos casos, quer a AT, quer a Segurança Social, mas é de imposto de IVA que estamos a tratar, abstém-se.
Então, a Portugal Telecom, muito bem, decidiu, tinha que decidir, votou e ela, por maioria, porque tem 52%, ficou com o assunto tratado. Resolvido, votado. Avança ao processo. Imaginem o que era agora a Portugal Telecom, passado 2 ou 3 meses da Assembleia, passado até mais tempo, mais de 6 meses, por causa da verificação ulterior de créditos, que tem 6 meses para se poder reclamar um crédito dentro do processo de insolvência, vir dizer, olha, Sr. Ângelo Dias, como a AJ queremos fazer a regularização do IVA, dado que não vamos receber este montante. Portanto, dos 5.200 euros, e isto é uma conta sempre muito perigosa de fazer, porque o saldo que está na lista de credores pode não ser ele todo, pode não ter o valor respeitante a IVA, ok? Pode não ter o valor respeitante a IVA, porque há, como sabem, nas contas correntes entre partes podem haver valores que não decorram de faturas, podem decorrer de outro tipo de dívidas que podem, esse tipo de dívidas, não terem ou não terem sido alvos de IVA. Então reparem que se a Portugal Telecom me mandasse a cartinha restada a dizer, olha, vou regularizar o IVA, mas por acaso nestes 5.200 é todo este saldo tem IVA de 25%, perdão, 23%, o valor dos 23% sabem que dava a módica quantia de 972 euros e 36 cêntimos. Ora, 900 a menos a tirar aos 5.200 significaria o quê? Já todos estão a perceber o que é que acontecia. Com esta regularização, quem passaria a ter maioria nesta lista de credores era a AT, que lá atrás, na Assembleia de Credores, nada decidiu, até se absteve. E a decisão que Portugal Telecom teve, porque teve esse direito e tinha essa percentagem, deixava, no fundo, de acontecer. Reparem o que isto trazia de problemas para os processos, para a estabilização jurídica dos processos e aquilo que seria, diria, o caos nos processos de insolvência. Este exemplo é tão paradigmático e é tão prático que permite que no resto, que não são processos de insolvência, mas que eu percebo que na relação das empresas, que é dinâmicas, na existência das empresas e naquilo que é o dia-a-dia das empresas, ia-lhes trazer uma dificuldade acrescida que seria uma grandíssima complicação. E, portanto, nesta circunstância, era muito difícil que tivéssemos algumas circunstâncias de poder fazer este tipo de regularização. Portanto, é mais um motivo para invocarmos o número 5 do artigo 78, mesmo que a massa insolvente tivesse dinheiro e pudesse fazer esta regularização. E esta pergunta ou esta afirmação podia tornar-se uma pergunta: e se a massa insolvente tivesse? Se a massa insolvente tivesse depois, não há problemas nenhuns, porque se houver dinheiro para distribuir na proporção de, eles serão distribuíveis. Portanto, não há aqui prejuízo para os respectivos credores. Como vamos ver no slide seguinte, eu abordo aqui um outro tema, que é, fazendo aqui um comparativo com o CPRF e um comparativo com o atual CIR, é lembrar uma questão que se calhar nem todos estão sensibilizados nos processos de insolvência. O CIR celebrou-se este ano 20 anos, portanto nós temos o código CIR 20 anos. Porquê é que eu coloquei este slide aqui? Coloquei este slide aqui por uma razão muito simples. No CPRF, no anterior código, todo o valor do Estado, fosse finanças, fosse segurança social, gozava de um crédito privilegiado da totalidade do seu montante, qualquer que fosse a data do crédito. Se repararem, o privilégio no atual CIR, há 20 anos que existe esta norma, reforço, no atual CIR são só os últimos 12 meses. O que significa que, se eu, como administrador judicial, receber, e recebo quase todos os dias, reclamações de crédito das finanças e da segurança social, apesar destas entidades públicas, para quem nós contribuímos com os nossos impostos, saberem que só os últimos 12 meses
é que são privilegiados, porque os restantes caem na categoria dos credores comuns, por isso é que eu vos disse, eu mostrei há bocado o slide do artigo 47, só para terem noção de que tipo de credores temos num processo de insolvência. Apesar disto, e de todos nós sabermos, incluindo a Segurança Social e as finanças, nós continuamos todos os dias a receber reclamações de créditos, não se pasmem, reclamações de créditos, onde temos ainda valores a ser reclamados com 2, 3, 4, 5, 6 anos de valores em dívida daquela empresa, daquele empresário em nome individual, para com as finanças e para com a Segurança Social. Diria que o Estado tem que rapidamente corrigir esta situação. Não é corrigir o código, é fazer com que o modus operandi dentro das finanças e da Segurança Social seja muito mais proativo, acompanhe mais os contribuintes e que seja muito mais exigente, porque uma empresa que deve há 5, 6, 7 anos às finanças, provavelmente pode ser uma empresa que está a fazer concorrência com outra empresa do seu setor, que não paga e que está a ter um benefício. Conceição, outra vez. Chegar em condições. No slide seguinte, ok? Slide seguinte, por favor. Não, era o anterior, ainda não é aí. Julgo que houve aqui uma quebra de linha. Voltamos outra vez onde eu estava para não perdermos a sequência, que é mais fácil, por favor. Ok? Portanto, julgo que houve aqui uma quebra nos créditos incobráveis, portanto, temos esta situação do SPEREF e do CIR. E agora sim, passando ao slide seguinte, relembrar o que é que são a questão dos créditos incobráveis. As perdas por imparidade, que também é uma alteração que temos a partir do CNS, portanto, Sistema de Normalização de Contabilidade, que não era o que tínhamos em POC, mas que a este nível se manteve rigorosamente igual o princípio fiscal e contabilístico. E aqui chamamos a atenção para um facto que é importante e que a administração fiscal detém muita da sua atenção e que pode eventualmente fazer com que não haja a regularização e não permita a regularização por esse facto. Ou seja, sempre que eu tiver um cliente que não me pague, e agora não estou a falar na perspectiva dos processos de insolvência, estou a falar na perspectiva de uma empresa quando tem a sua relação normal com os seus clientes. Se o cliente, por qualquer motivo, passou prazo de vencimento da respectiva fatura, se o cliente, por qualquer motivo, fechou a empresa, se o cliente, por qualquer motivo, desapareceu, se eu estou a citar todos os aspectos do artigo 28A do Código do IRC, se o cliente, por qualquer motivo, já não está ativo ou provavelmente estando ativo à expectativa do lado da empresa que lhe prestou o serviço ou vendeu-lhe a mercadoria, verificar que não vai receber, eu não posso fazer o cálculo das imparidades, antigamente provisões, sem que primeiro passe o saldo da conta corrente para o saldo de uma conta que se chama de cobrança devidosa. E depois, como também todos nós sabemos, temos é que ter em atenção, de acordo com o artigo 28A do Código do IRC, temos que ter em atenção as regras que a fiscalidade me impõe, que é ao fim de cada 6 meses após, não é a data da fatura, após o vencimento dessa mesma fatura, eu posso criar a tal imparidade / provisão, para quem está ainda mais habituado à linguagem antiga, ao POC, de 25%, e depois, quando passarem de 6 a 12 meses, mais 25%, de 12 a 18, mais 25%, e de 18 a 24, ou seja, dito de uma outra forma, nós temos aqui uma dificuldade
que é, para efeitos do proveito da fatura, reconhece-se no momento, num só exercício, o proveito. Para efeito da imparidade do custo, vai-se precisar de 24 meses. Pode passar isto para 2 ou 3 exercícios para se reconhecer o custo, a quebra, a perda, o que é completamente inconcebível em termos fiscais, como todos nós sabemos. Portanto, quando eu tenho este tipo de situações, aquilo que o contabilista certificado e o revisor oficial de contas também se detém sempre nesta questão das idades de saldos dos vencimentos, é terem atenção o facto de que tem que ver se decorreram dos 6 aos 24 meses e quais foram as provisões que foram calculadas. Depois, temos aqui a hipótese A e a hipótese B, que é no final do ano seguinte, se o cliente procede ao pagamento da dívida, então essa dívida pode ser considerada o respectivo recebimento, uma reversão da imparidade, portanto, aquilo que eu calculei como custo, considerado como custo, eu posso perfeitamente anular esse custo com um proveito, sem problema nenhum, no facto da hipótese B, o cliente mantém o incumprimento. Registra-se essa imparidade exatamente nos termos do artigo 28b do CIR. Temos aqui um exemplo numérico a seguir, que é para que tenhamos a noção, julgo que com a minha explicação que acabei de dar será o suficiente, mas para aqueles que eventualmente depois não tenham a oportunidade de assistir a esta apresentação e para aqueles que queiram a posterior estudar um bocadinho mais o tema, tenho aqui um exemplo numérico. A empresa A tem um cliente com uma dívida de 1.500 euros, vencida há 9 meses, portanto, vencida é da data de vencimento, tendo demonstrado sinais que não procederá ao pagamento da dívida e refere-se ao mês de janeiro do ano corrente, com vencimento em fevereiro. Portanto, no fundo, este é um exemplo exatamente prático que temos aqui. Uma fatura de janeiro que vencia-se a fevereiro, passaram 9 meses, portanto, nós estamos em novembro, neste caso, dezembro. O que é que eu tenho que fazer? Eu, contabilista certificado, tenho que transferir a dívida para a conta de cobrança duvidosa, debito a 21,7, credito a 21,1, pela totalidade da dívida, e depois tenho que constituir as imparidades de dívidas a receber, debitando a conta 65,11, creditando a 21,9, pelos tais 25% de 6 em 6 meses, para este facto. Sim, Cristina Serra, conforme dissemos ao início, vamos disponibilizar esta gravação, vamos dar o link para verem na íntegra esta apresentação, para além do material de apoio. Portanto, está aqui refletida também, nada a agradecer, Cristina, por favor, disponha. A hipótese A, conforme dizíamos há bocadinho, se houver a reversão, se houver a parte do recebimento, eu vou anular pela conta 76,2 aquilo que eu considerei como custo na 65,11. Na hipótese B, se o cliente não pagar, eu vou apenas e só, ao longo dos tais 24 meses, vou refazer o reforço desta minha imparidade de provisão. Quando eu há bocadinho dizia 24 meses, são 2 anos. Porque é que há bocado falou em 3? Porque isto pode começar num exercício e se começar num do exercício que não seja em janeiro, se começar em outubro ou novembro, eu tenho uma parte deste exercício, mas eu só posso fazer ao fim de 6 meses. Portanto, eu até no fecho das contas de um determinado exercício não consigo, se não passaram mais de 6 meses, portanto, tudo que seja de julho para a frente, não passaram os 6 meses, eu não consigo fazer o cálculo dos 25% da imparidade e é isso que aqui releva para efeitos fiscais e contabilísticos. No slide seguinte, colocam-se as dúvidas e as questões. Agradeço a vossa atenção. Peço desculpa uma vez mais porque estou num local onde a cobertura não é o melhor e percebi, pelo feedback que me foram dando, que houve aqui alguns cortes. Contudo, repito o que disse no início, esta apresentação será disponibilizada e, portanto, terão a possibilidade de poder assistir a ela na íntegra, sem qualquer tipo de problemas e, portanto, com as questões e com os materiais todos. Coloco-me nesta altura à vossa disposição para poder responder
eu e a Maria, às vossas dúvidas. Por favor, não sei se no chat temos alguma coisa. Regi, temos alguma questão, alguma dúvida? Não temos dúvida nenhuma para já. Vamos aguardar. Habitualmente só costuma ser difícil a primeira, portanto, se não for uma pergunta, e estão aqui várias pessoas conhecidas que também trabalham com isto, também no dia a dia, profissionais, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem partilhar algumas das suas dores, dificuldades, serão bem-vindas. Ainda estamos dentro do nosso horário, ainda temos aqui 12, 13 minutos para podermos conversar um bocadinho. Em jeito de conclusão e à espera da primeira pergunta, só dizer-vos que este artigo 78, se no dia a dia das empresas é algo de muito complicado e de muito difícil, e por esse facto trouxemos também aqui a vertente do administrador judicial e daquilo que tem a ver com os processos de insolvência. Como podem reparar, é muito ainda mais complicado quando eu percebo que muitas das vezes, quando nos mandam as cartas registadas, as empresas tenham dificuldades de tesouraria, as empresas que queiram fazer a regularização porque lhes está permitida, não é obrigatória, mas lhes está permitida essa permissão e essa possibilidade, e como é óbvio, nota-se que depois isso pode ser uma ajuda considerável. A solução, muitas das vezes, que as empresas são empurradas, porque o termo é este, para resolverem, é não fazerem qualquer regularização do IVA e, como também não recebem qualquer valor, aquilo que lhes vai acontecer é que vão ter que considerar como incobrável a totalidade deste valor e nos tais 24 meses, e isso de alguma forma vai impactar, eu diria que impacta muito, não só o valor de base considerado para o cálculo do IVA, mas ainda mais o respectivo imposto. Isso impacta muito nas contas das empresas. Muitas das vezes, também a propósito deste tema, constatamos, quando pegamos num processo de insolvência ou até num PER, que, perguntando aos colegas contabilistas certificados, porque é que há aqui um determinado saldo que parece que prevalece quando estamos a comparar balancetes ou quando estamos a comparar análises de saldos de contas. Muitas das vezes a resposta que nos é dada, e não será muito difícil de adivinhar, todos nós já percebemos qual é. O valor está aí porque é um ativo, porque é um valor a receber. Se eu criar em paridade, vou criar um custo para a empresa, vou reduzir, se calhar, aos lucros, que já são poucos, ou vou aumentar os prejuízos, que podem já ser muitos, e, portanto, entre corrigir a contabilidade, eu deixo ficar aí o saldo. Não deve ser feito, porque há um chavão na contabilidade que é a verdadeira e apropriada imagem, e ela devem ser vertida nos documentos contabilísticos, e por isso é importante que aconteça. Eu parei porque aqui no chat há uma pergunta da Margarida. Pelo que entendi, mesmo no caso, eu estou a ler porque alguns estão em viagem e, portanto, podem não conseguir ler. Pelo que entendi, mesmo no caso de créditos de cobrança duvidosa, tem de haver sempre uma prova por parte do cliente que tomou conhecimento da regularização. E se a empresa fechou e não recebe a correspondência? A Margarida já está aqui a dar a resposta. Infelizmente, a resposta muitas vezes é esta. Se a empresa fechou, se não recebe, eu não tenho como cumprir o número 5 do artigo 78. Eu não tenho a prova do meu lado, porque nem sequer a correspondência recebeu. Por outro lado, relativamente à parte da cobrança duvidosa, quando estamos a falar da cobrança duvidosa vai todo o valor. Se a fatura é 1.000 euros mais IVA, admitindo que é a 23%, 1.230 euros, o valor que vai à cobrança duvidosa e que vai para o valor do cálculo da imparidade é de todo o montante, incluindo o IVA. Todo o montante. Se por acaso, conforme colocamos na hipótese A,
Ou B, houver depois o recebimento de uma parte, regularizo o IVA e essa correção é feita, naturalmente, invertendo, neste caso, aquilo que foi o cálculo da imparidade. Mas, repito, e uma vez mais, dou aqui relevo ao aspecto muitíssimo importante. Não chega eu ter mandado um e-mail, mesmo tendo a certeza e recibo de leitura de que do outro lado receberam o meu e-mail. Não chega. Não chega a enviar uma carta registada, mesmo que eu tenha assinado o aviso, aquele destacável cor-de-rosa. Não chega. Eu tenho que ter na minha posse um documento e esse documento para as finanças é a nota de crédito assinada e carimbada. Essa é que é a circunstância de. E já agora dizer-vos um outro aspecto muitíssimo importante que não abordamos, mas que na prática todos temos. Hoje, como todos sabem, a AT tem a informação toda daquilo que acontece entre as empresas. Ou seja, a partir do momento em que há submissão do SAFT, e a partir do momento em que há o e-fatura e há cruzamento destas informações, sabem perfeitamente o que é que lá está. E, portanto, sabem que estão faturas, sabem que estão notas de crédito. Portanto, eu não aconselho nenhum contribuinte, nenhuma empresa, a correr o risco de fazer qualquer que seja uma regularização que não tenha na sua posse exatamente esta garantia, este documento, de que prove que do outro lado, que o meu cliente regularizou a favor do Estado para eu poder regularizar a favor da minha empresa. Não corram esse risco, porque a administração fiscal hoje tem toda esta possibilidade de conferência, mais do que isto. Devido à caducidade e à prescrição do imposto, que, como sabem, em Portugal pode ir de 4 a 5 anos, variando os impostos, a administração fiscal pode chegar hoje a fiscalizar, e isso está a acontecer no terreno, vai hoje fazer uma fiscalização ao contribuinte de coisas que aconteceram há 4 anos. Porque é que aparece hoje? Para suspender a contagem do prazo e depois pode estar dentro das nossas instalações, meses ou anos, a vasculhar e a verificar tudo aquilo que eu tenho contabilizado e registado. E como sabem, a contabilidade é registro histórico. O que é que eu quero dizer com isto? É tudo o que já se passou. Nós fazemos muito pouca previsão, tirando alguns dos outros aspectos relativamente a férias e a subsídios que podem vir a ocorrer e outros eventos que podem vir a ocorrer no exercício seguinte. Portanto, muito cuidado, não corram riscos, porque esta pode ser uma dificuldade. Pergunta a Cláudia Leite. Obrigado pela pergunta, Cláudia. O carimbo de nota de crédito é mesmo indispensável? Não pode ser substituído por uma assinatura digital profissional, por exemplo? Só poderá ser se esta assinatura digital profissional for alguém que vincula a empresa. Claro que me podem perguntar, mas o carimbo pode ser a senhora, com todo o respeito, a senhora da limpeza que o tenha na mão. Pois, eu sei que pode. E acontece. Há setores que trabalham todos os dias com devoluções. Imaginem os quiosques onde nós compramos as revistas e os jornais. Todos os dias os quiosques têm que devolver os jornais e as revistas que no dia anterior não foram vendidos. E, portanto, é preciso que isto esteja também, a este exemplo, é preciso também que isto esteja considerado. E está considerado. Portanto, nós não podemos deixar de ter isto. A assinatura digital terá que ser de alguém, nunca vejo outra hipótese, que vincula a respectiva empresa. Muitas empresas nem carimbo têm, as próprias instituições bancárias não solicitam o carimbo. Excelente pergunta, Cláudia. As instituições bancárias, muitas das vezes, até fazem a pergunta ao contrário. Estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas não estamos. Na lei uniforme, cheques, letras e libranças, em lado nenhum, e eu já dei esta cadeira no século passado, já sou jurássico e, portanto, já dei isto no século passado, mas continua exatamente igual. Eu já uma vez perguntei a uma instituição bancária onde nesta lei uniforme está inserido ou inscrito num artigo o carimbo. E alguém do banco disse, tem toda a razão, não está lá escrito nada, mas nós é que simplificamos pedindo o carimbo. Porquê é que se pede o carimbo e porquê é que as instituições bancárias solicitam o carimbo? Por uma razão muito simples.
Se eu colocar lá o carimbo Empresa XPTO Limitada e não disser rigorosamente mais nada, este carimbo não serve para coisa nenhuma. Porquê? Porque é um carimbo de publicidade. Eu tenho que colocar depois em baixo a gerência, a administração, por PP, portanto, por procuração, etc, etc, etc. Ou seja, o que os bancos querem, as instituições bancárias, e depois este carimbo estando feito serve para tudo o resto, diria, é que se saiba como é que aparece aquela assinatura. Ora, eu se colocar um carimbo XPTO Limitada, a gerência, não pode ser um rabisco da senhora, da empregada da limpeza, o rabisco tem que ser da gerência. Porquê? Porque eu estou a dizer que aquilo foi rubricado, assinado pela gerência, ou então por alguém que tenha uma procuração para poder vincular a gerência, para poder vincular, perdão, não é gerência, poder vincular a empresa. Muita atenção a este aspecto. Portanto, o carimbo foi-se generalizando e banalizando a sua utilização exatamente por este facto. Mas se eu, na instituição bancária, e hoje tudo é assinado num tablet, portanto nem sequer há carimbo, como sabem, não é? Portanto, assinado no tablet, quem assina tem que assinar porque obriga aquela empresa. E, portanto, tem que ser a sua assinatura ou então a sua assinatura digital. Mas depois lá nos campos já aparece em que qualidade é que eu vinculo a empresa. Portanto, muita atenção a isto, porque as notas de crédito não consigo encontrar uma outra solução, tem que ir efetivamente a quem vincula. Não tem que ser o contabilista certificado, não tem que ser o chefe do departamento de compras, não é isso que a lei diz. O que a lei diz é que é o contribuinte. E o contribuinte é vinculado exatamente pela sua gerência e pela sua administração. É uma chatice. Eu sei que não estou a dar soluções, só estou a trazer muitos problemas, mas estou a lembrar aquilo que a lei diz e que muitíssimo bem a Maria Ferreira nos deu, foi inclusive a buscar jurisprudência, aliás, agora sem falsas modéstias, o que é habitual na Ângelo Dias Sai é trabalharmos com rigor e com profissionalismo e, portanto, uma vez mais é isso que aqui temos. Eu não sei se temos mais alguma pergunta. Se não existirem, como podem verificar no slide seguinte, estão aí os nossos contactos, estão aí quer por e-mail, quer telefónicos. Disponham, estejam completamente à vontade para partilharem, para questionarem, para aquilo que entenderem. Não sei se alguém, não escrevendo no chat, quer de viva voz dar-nos o prazer de questionar ou partilhar alguma coisa, dou essa natural oportunidade para que o façam se assim quiserem. Por favor, avancem com a vossa voz, pelo menos para sabermos, tenham um timbre bonito. Vá lá então. Então, Ângelo, mais uma vez eu agradeço aí pelo treinamento. Eu acho que isso vem sempre a agregar. Tô ainda me inteirando, né, das informações em Portugal, mas cada pouquinho que vai adicionando, vai trazendo e vai agregando. A prática hoje não é 100%, mas a informação já dá um caminho, um norte muito melhor. E eu agradeço aí ao Ângelo, à Ana pelo treinamento, pelo webinar, foi muito grandioso e acredito que possa agregar bastante nos próximos projetos. Muito obrigado. Obrigado, Johnny. Muito obrigado. Mais alguém, por favor? Não é porque chegamos às 10h30 que somos rigorosos nos horários e no cumprimento de prazos, mas temos aqui mais 5 minutos se for preciso, sem problema nenhum. Se não houver, conforme vos disse no início, nós vamos disponibilizar. Depois a nossa equipa vai enviar-vos um mail para podermos fazer. Obrigado, Teresa. Para poder fazer não só uma avaliação, a avaliação sempre numa perspectiva de poderem também sugerir temas e de nos poderem, para além de avaliar, indicar sugestões de melhorias, porque é isso que pretendemos. E como este é o último webinar que fazemos este ano, mais estão a ser preparados para o próximo ano. Como sabem, habitualmente fazemos 2 webinars por mês, de equipas diferentes dentro do grupo, com parceiros, e os 2 próximos vão ser exatamente nesta perspectiva. Posso-vos já dizer quais são os temas.
Um será sobre o Orçamento de Estado, ainda não está publicado, mas à data já estará. Vamos falar sobre o Orçamento de Estado e as implicações que essas alterações vão ter. E depois temos vamos ter um outro webinar onde vamos ter também o papel do advogado e o papel do AJ num processo de insolvências. Serão estes os dois grandes temas. Mas mais virão e mais teremos seguramente. Dado que este é o último webinar que temos este ano, agradecer-vos do fundo do coração a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade e desejar-vos que tenham umas boas festas, que tenham um Natal de alegria, de felicidade, de partilha e que o vosso ano de 25 seja, se não puder ser melhor, e eu acredito que sim, pelo menos igual, e que todos possamos concretizar os nossos anseios, os nossos desejos e já agora também concretizar os nossos objetivos. Muito obrigado, bem-ajam e fiquem todos muito bem. Bem-ajam, muito obrigado. Obrigada. Obrigado.